Olá, bom dia, graça e paz. Deus te abençoe neste domingo, dia 3 de março de 2024. Ontem, inclusive, eu disse, ao invés de falar 2 de março, eu disse 2 de fevereiro. Nem me perdoe, hoje nós já estamos no mês de março, agora são 6 horas da manhã, nós estamos mais uma vez aqui, com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão chegando, aqueles que vão acompanhar depois, aqueles que já estavam aguardando também, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 1. E enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito, para compreendermos a tua palavra em nome de Jesus e colocá-la em prática. Prepara também o nosso coração como uma boa terra, Senhor, para que a tua palavra possa ser ali semeada e produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Quero lembrá-los também que hoje, às 19 horas, é o nosso culto com Santa Ceia. Não esqueça de preparar, então, o seu pedacinho de pão, também o seu cálice com suco, para nós participarmos juntos da ceia, que é em memória, em lembrança da morte e ressurreição do Senhor Jesus, até que ele venha. Amém? Vamos então ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, mas é importante nós fazermos algumas considerações antes. Que Paulo era um homem que pregava sobre a liberdade cristã sempre, falava sobre a disciplina, falava sobre até a autodisciplina, para que de forma alguma a nossa liberdade venha a ser motivo de tropeço para aqueles que estão à nossa volta. Sejam eles cristãos ou não, novos na fé, fracos na fé, também ele cita esse exemplo. Então, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa nossa disciplina e autodisciplina para não colocar tropeço no caminho de ninguém por causa da nossa liberdade. Mas isso ele fala então nos 10 primeiros capítulos sobre a nossa vida. Ele faz essa doutrina, esse ensino sobre a nossa vida moral e sobre a nossa vida espiritual, sobre a vida moral e espiritual do cristão. Amém? A partir do capítulo 11, Paulo começa a falar sobre o culto público, sobre a ordem no culto público, sobre como os cristãos deveriam proceder no culto público. Então, a partir do verso 1, já então lendo agora o capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não vão ser imitador meu, mas vocês vão ser imitadores daquilo que eu sou de Cristo. Então, é nós buscarmos a Jesus, imitar ao Senhor Jesus, andar nos seus caminhos, assim como Paulo andava nos caminhos do Senhor. É disso que ele está falando aqui. Amém? Depois, no versículo 2, ele vai entrar num tema que possivelmente aí na tua Bíblia está escrito assim: o véu e o seu uso na igreja de Corinto. Então ele vai falar sobre essa questão do uso do véu. No versículo 2, ele diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Veja, Paulo, como apóstolo, ele é responsável por fundar a igreja e também fundamentar a igreja na sua doutrina, na doutrina de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que aquela igreja era uma igreja que havia guardado as tradições, que ele havia ensinado. E que tradições são essas, pastor? São as instruções que Paulo deu, os princípios, as regras de conduta dada por Paulo enquanto apóstolo que estava em Corinto, fundamentando a igreja, fundando a igreja de Corinto. Então ele está aqui exaltando aquela igreja, né? Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, fazendo aquilo que Paulo havia ensinado. No versículo 3, ele então começa: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Paulo aqui ele começa a falar sobre o que era um costume oriental, que era a mulher usar véu em público. E isso era um sinal da mulher de modéstia
e de subordinação. Eu quero que você me acompanhe até o final desse texto que nós vamos ler, para que você entenda essa questão da subordinação. Há uma passagem nos evangelhos onde um centurião manda chamar Jesus, manda seus servos chamarem Jesus, porque um servo que ele muito estimava estava doente, e quando ele estava chegando perto da casa desse centurião, ele então manda um recado para Jesus: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, porque eu sou pecador. Mas ele fala algo muito importante ali. Ele também diz assim, ó, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Entenda uma coisa que é muito importante no reino espiritual. A autoridade, ela não vem do nada. Alguém precisa conceder autoridade. Quem tem autoridade é aquele que está debaixo de autoridade. Então, quem tem autoridade, ou seja, quem está acima dele, concede àquele homem, àquela mulher autoridade. Então, o véu, ele tem um sentido de que esta mulher, ela está subordinada a alguém que tem autoridade, por isso ela também tem autoridade. Porque nós não podemos esquecer que Deus fez o homem do pó da terra e Deus fez a mulher para o homem. É bíblico. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vamos continuar para entender melhor. Amém? Então era um costume oriental o uso do véu. E aqui que nós lemos nesse versículo 3, falando sobre 3 níveis de relacionamento. Entenda esses 3 níveis de relacionamento que Paulo fala aqui, que Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo, esse relacionamento como autoridade. Então o que Paulo, está ensinando à igreja de Corinto aqui nesta epístola, nesta passagem, que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus Pai o cabeça de Cristo. Mas veja, não há uma distinção de quem é mais importante, de quem é mais importante. Ainda que óbvio que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são superiores ao homem, mas ele não está falando dessa distinção, principalmente no aspecto do homem e da mulher. No aspecto do homem e da mulher, o homem e a mulher são iguais perante Deus, porém com funções diferentes. Essa é a questão. Lembrando sempre que primeiro foi feito o homem, depois a mulher, e Paulo vai usar exatamente esse argumento. E então, amados, o marido, ele é igual à esposa, a esposa igual ao marido, porém o marido é o chefe da casa. Estou dando aqui um exemplo para você. Assim como Cristo, ele se subordinou a Deus Pai, porque você não vê em lugar nenhum na Bíblia que fala da Trindade, que é Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fazendo uma distinção, quem é maior nesses 3? Mas nós sabemos que Cristo, quando veio como homem em carne, ele se sujeitou à autoridade do Pai. Ele se fez homem, se subordinou, se sujeitou à autoridade do Pai. Mas espiritualmente, vamos dizer, a Trindade, não existe Jesus ele é inferior ao Pai na Trindade. Não, a Bíblia não ensina isso. Amém? Versículo de número 4, vamos continuar. Diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Vamos entender aqui porque nós começamos a falar de aspectos culturais aqui. O judeu, ele cobria a sua cabeça sempre que ele ia no templo e na sinagoga. Já os gregos não. Para os gregos, a cabeça descoberta do homem era um sinal de liberdade. Enquanto que para os gregos também, quem cobria a cabeça eram os escravos. Esses precisavam cobrir a cabeça. Então Paulo está dizendo para aqueles homens em Corinto, olha, obedeça ao costume de Corinto, do homem não cobrir a cabeça. Para que isso não traga escândalo, não venha a ser pedra de tropeço, um impedimento para pregar o evangelho. Entende que é disso que Paulo está dizendo? Entende que ele continua na mesma sequência que nós estamos lendo desde o capítulo 8. Paulo está falando sobre a mesma coisa, só que agora no culto público. Amados, para eles, a cabeça descoberta dos gregos era um sinal de respeito e de reverência. Então, se um grego ali em Corinto visse então um homem com a cabeça coberta, eles iam olhar para ele e vão dizer: este homem não está respeitando, é um homem que não tem liberdade, é um homem que não está livre, nós somos livres em Cristo. Veja, dentro da cultura daquele lugar, e é um homem que não tem reverência a Deus. Então Paulo dizia, olha assim, siga o costume daí. Siga o costume desse lugar. No versículo 4, então, Paulo 5, né? Toda mulher, porém, que ora
ou profetiza com a cabeça sem véu, então veja, a mulher podia orar, podia profetizar, sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. O que Paulo está ensinando agora? Amados, a tradição é que toda mulher de bom caráter não aparecia em público com a cabeça descoberta, ou sem cobrir a cabeça com véu. Toda mulher de bom caráter, toda mulher bem vista era uma mulher que cobria sua cabeça. Então, amados, os gregos, escute que isso é importante, os gregos entendiam que a mulher que não cobrisse a cabeça, ela era uma escrava. A escrava também não precisava cobrir a cabeça. E para os judeus, a mulher que não precisava cobrir a cabeça era a mulher adúltera. Essa também não precisava cobrir a cabeça. Então é disso que Paulo está falando. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza aonde? No culto. Com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se a tivesse raspada ou rapada. O que ela está dizendo aqui? Que as mulheres elas deveriam profetizar e orar com a cabeça coberta, dizendo, olha, eu estou debaixo de autoridade do meu marido. Amém? Estou debaixo de autoridade do meu marido. Então eu tenho autoridade porque eu estou debaixo de autoridade, eu estou sujeito ao meu marido. É isso que Paulo está ensinando aqui dentro da cultura de Corinto. E no versículo de número 6, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Então veja, o que Paulo está dizendo? Aquelas que querem fazer isso como um ato de resistência ou de uma forma deliberada, então tosquice. Claro que nenhuma mulher iria querer tosquiar-se, né? Tosquiar-se é rapar o cabelo. Então Paulo está dizendo, olha, se alguém quer de forma deliberada, persistente, continuar agindo assim, não é nosso costume, então tosquice. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo de número 7, vamos ler o 7, 8 e 9, até por causa do tempo, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Veja, Paulo aqui, ele não está trazendo um aspecto cultural, tá? Entenda, é muito importante. Agora ele não está falando da cultura lá de Corinto, como eu citei a cultura dos judeus. Não, agora ele está falando de uma verdade bíblica da própria criação. Foi assim que Deus fez o homem e a mulher. E então ele continua, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está argumentando sobre a sequência da própria criação do homem e da mulher. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus viu que Adão estava sozinho e disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer a ele uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. E ele então faz Eva. Amém? Estamos falando daquilo que é a palavra de Deus e que não estamos nos referindo aqui à cultura de um lugar, de usar ou não véu, do que simbolizava véu para os gregos, do que simbolizava o véu para os judeus. Não, estamos falando agora da ordem da criação que é imutável. Amém? É algo estabelecido. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Autoridade de quem? Dela, porque ela está sujeita ao marido. E aí nós começamos a entender qual é a importância da mulher ser sujeita ou submissa ao seu marido. Submissa no sentido de estar debaixo da mesma missão, auxiliando o homem, sendo uma ajudadora idônea, como diz a própria palavra na criação. E o véu, então, simboliza autoridade, porque ela está sujeita à autoridade. E ele diz ainda aqui no versículo de número 10, né? Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Pastor, por que fala dos anjos? Porque Paulo entende que toda a criação ela participa de alguma forma da adoração. Toda a criação. Então, a crença de Paulo é não ofender, vamos chamar assim, esses participantes invisíveis da adoração, que seriam os anjos. Amém? Não ofendê-los, não ofender aqueles que participam do culto de adoração, porque ele entende que toda a criação participa da adoração a Deus. Versículo de número 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Percebe que o homem e a mulher, para Deus,
O homem e a mulher são iguais, mas com funções diferentes. É disso que nós falamos quando estamos falando de submissão, de submeter-se, de estar sujeito, de estar sujeita, né? O homem a Cristo, a mulher ao homem, claro que a Cristo também. Amém? Então nós estamos falando disso, porque no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. É muito interessante, porque, veja, no versículo 11, nós vemos aqui que Paulo está eliminando qualquer entendimento errado que existe. A mulher está sujeita à autoridade, mas os dois são um no Senhor. O homem e a mulher, por esse fato do que Paulo diz aqui, ó, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém o homem, a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem e a mulher, eles são interdependentes. Amém? É disso que ele está falando. Com funções diferentes. E é a isso que nós temos que nos sujeitar. O homem tem que se sujeitar àquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor o fez, e a mulher para aquilo que ele a fez, em nome de Jesus. Se sujeitando à palavra de Deus, à vontade de Deus, em nome de Jesus. Versículo de número 12. Porque como provém do homem, nós já lemos, amém? Então assim, ó, em uma base pessoal, vamos dizer assim, o homem é igual à mulher. Eles são iguais. Só que, como eu disse, com funções diferentes. A mulher, então, ela é subordinada ao homem. Ponto. Versículo de número 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Veja, ele está falando da cultura daquele lugar. É próprio que a mulher ore sem o véu? Se ela orar sem o véu, o que as pessoas vão ver e vão dizer? Ah, aquela mulher ali não é uma boa esposa? Ou não é uma mulher com bom caráter, por exemplo? É disso que é assim que a cultura iria enxergar aquela mulher que estava sem véu, lá talvez orando e profetizando diante da igreja. Quando alguém entrasse ali, ou mesmo a igreja iria escandalizar por causa da cultura do local. E nós precisamos entender que nós temos que nos adaptar à cultura, desde que essa cultura não vá contra a palavra de Deus. Amém? Para ganhar as almas, para ganhar as pessoas para Jesus, como Paulo, como nós lemos tanto que Paulo fazia. E versículo 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Mantilha é o véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Amém? Então, amados, aqui também, né, quando fala aqui que o homem, sobre o comprimento do cabelo do homem e da mulher, está falando, claro, também da cultura daquele tempo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Quero convidar você a orar, fecha os teus olhos, vamos orar. Amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre a Santa Ceia, inclusive, que vamos ter hoje às 19 horas. Amanhã nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã, queremos pedir a tua bênção em nome de Jesus Cristo, pedir que o Senhor abençoe cada casa, cada família aqui representada, com teu Espírito Santo, com paz, com alegria, com amor, com saúde, com esperança em nome de Jesus. Abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa os viúvos, viúvas, abençoa também os solteiros e solteiras, Pai, em nome de Jesus. E nós pedimos, ó Deus, a tua bênção neste dia. Abençoa-nos, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para eles estarem nos guardando o nosso lar, guardando a nossa família, e que toda seta inflamada do maligno, de confusão, de briga, de discussão, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Você sabe que hoje nós temos o culto com Santa Ceia às 19 horas e que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, porque aqui, como o nosso tempo é curto, também nós não podemos nos aprofundar muito, porque não dá tempo. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um bom dia.